E uma das coisas que a pessoa que está cometendo o crime, principalmente você que trabalha na área de crimes violentos, pode ser tentar enganar o perito. Você já se viu numa situação dessa? E, por outro lado, você tem que ter muito cuidado para não fornecer elementos para alguém acusar outra pessoa de estupro erroneamente. Conversando com um assistente técnico, ele me falou isso. Ele falou, olha, eu nunca bato em cima do laudo do perito criminal. Eu bato, geralmente, na ausência do laudo do perito criminal. Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o Isaacs Podcast. Hoje eu trouxe aqui para vocês o perito Marcos Patrício. E quem está me acompanhando aqui é o estudante de biomedicina Gustavo. Hoje a gente vai falar sobre perícia, vamos falar sobre tudo, sobre como é o trabalho do perito, vamos conversar como que é o dia a dia e também como que é para poder, como se tornar um perito, como que funciona, como ele se preparou para o concurso, né? Diga lá, Marcos, tudo bem? Como é que você está? Tudo bom, Carlos? Obrigado aí pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre o meu trabalho. Vamos lá. Vamos nessa. E você, Gustavo, como é que você tá? Por aqui tá tudo certo, tudo ótimo. E vamos lá para essa experiência, né? Marcos, você é biólogo, né? Sou. Especialista em entomologia forense. Você tá montando o laboratório de entomologia forense lá dentro do Instituto, né, de Criminalística. E conta pra gente algum caso que você já participou ou que você conhece, aonde a entomologia forense foi, assim, fundamental para poder resolver o caso. Como que a entomologia forense, ela ajuda na resolução de casos criminais, por exemplo? Dá para falar bastante coisa sobre isso, né? Basicamente, para quem não sabe, a entomologia forense é estudo dos insetos e a gente tenta analisar qualquer tipo de evidência entomológica, ou seja, insetos ou fragmentos dele, que a gente encontra no local de crime. Geralmente a gente usa a evidência entomológica para datar a morte. Então, como a gente sabe o tempo de desenvolvimento que o inseto demora para sair de ovo até a fase adulta, ou de ovo até qualquer fase intermediária, a gente consegue estimar quanto tempo aquela pessoa está lá. Existem outras aplicações também que são interessantes. A que eu acho mais interessante e tem sido mais nova agora é o caso de entomologia forense para casos de estupro seguido de morte. Então, geralmente você tem o estupro, o autor ele mata a vítima e se desfaz do corpo. Leva para outro lugar. Ele leva para outro lugar ou pode deixar até no mesmo lugar, em terra, ele tenta fazer alguma coisa. Mas, principalmente nos casos em que o estupro, o autor não usa camisinha, que é bem comum, você consegue coletar ainda sêmen do colo do útero da vítima, mas só que depois que a putrefação avança, você já não consegue mais. Mas as larvas que se alimentam ali naquela região, elas acabam ingerindo o sêmen do autor e hoje em dia já é possível você retirar o intestino, né, o trato digestivo dessa larva, Uau. fazer o perfil genético do material que está ali dentro e dar positivo para o material genético do autor. Mentira, essa eu nunca tinha ouvido falar. É uma área que a gente está tentando estabelecer o uso aqui no Distrito Federal. E quanto dia depois do suposto crime acontecer que você consegue? Tem um prazo assim mais ou menos? Olha, até uns 5 dias você ainda tem uma resposta interessante do laboratório de DNA forense. A partir daí você já começa a perder alguns locos, né? Porque o material genético vai se degradando, né? O DNA vai sendo digerido também, né? Vai sendo digerido e aí você acaba perdendo esse material. Mas até uns 5 dias você tem bons resultados até hoje, assim. E lá dentro do Instituto, você está em que área dentro do Instituto? Bom, lá eu trabalho dentro do Laboratório de Biologia Forense. A gente fica dentro da estrutura do Departamento de Perícias Laboratoriais. Então, para quem não tem ideia de como funciona, a polícia tem um departamento de polícia técnica que ele é dividido em 4 institutos. Instituto de Criminalística, que é onde nós trabalhamos, Medicina Legal, DNA Forense e Identificação. Aí dentro do Instituto de Criminalística nós temos a seção de perícias laboratoriais, que somos nós e o Laboratório de Química e Física Forense. Que a gente trabalha ali no mesmo espaço físico, né, com alguma divisão, mas geralmente trabalhamos bem, bem próximos uns dos outros. E o médico legista, ele participa basicamente, o médico legista, ele trabalha na pesquisa de provas, essas coisas? Qual é o trabalho do médico legista? Qual a diferença de um médico legista e um perito? Que a gente fala, né, popularmente falando. Sim, o médico legista, ele é o tipo de perito que tem formação em medicina, tá? Ele trabalha basicamente na área da medicina legal, dentro do seu instituto, e ele trabalha geralmente fazendo exames internos, né, no cadáver, ou exames em pessoas vivas. Então, no caso de uma lesão corporal,
e aí você quer medir a extensão dessa lesão corporal, se ela vai ser uma lesão corporal leve, grave ou gravíssima, isso quem determina é o exame do médico legista. Ou, às vezes, laudos de condição psiquiátrica, de eventuais suspeitos, fazer a coleta de material interno ao cadáver. O perito de cena de crime, ele chega, vai examinar o cadáver, mas ele faz um exame externo dos ferimentos externos, sei lá, entrada de projétil de arma de fogo, facada, o que for que seja. Mas dali para dentro já é a área do médico legista, que é a necropsia, como se prefira aí falar. O médico, nesse caso, o médico ele entra também na investigação, tipo, por exemplo, no DNA, ou ele só fica nessa área na parte legista? Tá, pô, uma pergunta interessante, porque aqui no Distrito Federal a gente tem uma estrutura que ela é bem única. A gente tem o Instituto de Criminalística, o Instituto de Medicina Legal e um Instituto de DNA Forense. Tá? Geralmente, nos outros estados e na Polícia Federal, nem tanto porque eles não têm Instituto Médico Legal, né? Mas o Laboratório de Genética Forense, né, de DNA Forense, está geralmente dentro do Instituto de Criminalística. E aqui ele está fora. Existe um instituto à parte, né, para fazer exames de genética forense, e esse instituto ele é partilhado, meio a meio, metade de peritos criminais, metade de médicos legistas. Mas sempre ali com uma formação nessa área de genética, que tem estudo de genética de populações, que são ferramentas que vão ser úteis nesse tipo de exame. Entendi. Bacana. E deixa eu te perguntar, você já está há quanto tempo na polícia já? Você, antes de ser perito, você já era policial, né? Sim, cara, já tenho 16 anos de polícia. Eu já trabalhei em Minas Gerais, entrei em 2006 lá em Minas Gerais, fiquei um tempo lá como perito, depois eu acabei me estressando um pouco lá nas condições de perito do interior, que é um pouco mais difícil, aí vim para o Distrito Federal como investigador, né, o agente de polícia. Passei 9 anos como agente de polícia e resolvi fazer concurso agora para perito criminal. Voltei a ser perito criminal novamente. Desde que ano que você é perito? Aqui no Distrito Federal desde 2019, já tem 3 anos. Caramba, passa bastante. Passa rápido, né? Ainda mais com a Polícia pandemia. Civil? É na Polícia Civil? Na Polícia Civil, exatamente. A perícia ela fica sempre dentro da Polícia Civil. Tá? Dentro do Instituto de Polícia Técnica. Isso aqui no Distrito Federal, tá? Você tem diversos estados onde a perícia ela fica fora da polícia. Aí pode se chamar... No Rio Grande do Sul é Instituto Geral de Perícias, Goiás departamento, acho que é Polícia Técnico Científica. Polícia Técnica Científica. Exatamente, vai ter até concurso agora para lá, né? Se não me engano. Acho que vai sair esse ano. Tá na boca, eu ouvi falar aí que a gente tava... Assim, eu tô meio desatualizado. Inclusive, também acho que da Polícia Federal também vai sair esse ano. Vai ser esse ano? Ó, Polícia Federal Porque saiu muito concurso pra Polícia Federal, mas eu vi dizer que ia sair outro pra perito mesmo. Que isso, velho. Os bichos tão... mas é aquele caso, né? Abre a cada 10 anos abre uma vaga. Depende da área. Tem área que abre muito. Mas geralmente é nesse esquema, até mesmo pra Polícia Civil, né? Demora muito pra abrir alguma vaga pra concurso e quando abre Sim, eu acho que existe uma diferença de perfil muito grande da Polícia Federal para as polícias civis. Tá? Às vezes, pro ouvinte que não sabe, né, a Polícia Federal ela é uma instituição federal e cuida de crimes envolvendo a esfera federal, enquanto a Polícia Civil, elas são instituições estaduais, ou no nosso caso distrital, e trabalham com crimes mais típicos ali do Código Penal, né, o homicídio, o roubo, furto, estupro. Enquanto a Polícia Federal, acho que tem ali uma expertise muito maior em crimes contábeis, crimes porque acho que a competência da Polícia Federal tem que ser uma instituição federal, né? Aí acaba que não existe só o presidente, um senador, um deputado, né? Que vai ter essa questão, né? Uma morte envolvendo isso daí, né? E muitas vezes... Índio, essas coisas. Sim, mas mesmo assim, quando tem... A gente até comentava antes aqui da gravação, crimes que ocorrem na Caixa Econômica, nos Correios... Algumas vezes eles chamam a Polícia Civil mesmo para fazer esse tipo de trabalho, até pela rapidez de atendimento, né? Pela rapidez e pela expertise, assim. Então, você faz 50 exames de local de crime contra o patrimônio por mês, no caso de um furto ou de um roubo, é interessante você ter uma pessoa dessa fazendo. Com certeza. Até mesmo porque ela vai conhecer os criminosos locais ali, né? Já tem uma ideia, né? Mais fácil acesso, conhece provavelmente quem vai fazer um crime já tem uma carreira, né? Então...
o modus operandi, às vezes, é mais pode fácil. ser conhecido, Pode exatamente. ser uma pessoa conhecida, né? Isso daí é bem verdade. Já que a gente começou a falar de concursos, cara, conta aí como é que é. Porque como é que é para poder virar perito? Você já teve dos dois lados, você já teve como agente, você já teve como perito. Como que era o seu plano de estudo? Porque você começou como perito, virou agente, depois virou perito de novo. Né? Então, qual que é a diferença dos estudos aí? Para quem está estudando para agente, para quem está estudando para perito, o que muda lá? Bom, você tem algumas diferenças no estilo das provas, né? Geralmente os concursos para agente de polícia são concursos com vagas mais numerosas. Então você tende a pegar um perfil diferente de pessoas, assim. Enquanto as áreas, pelo menos assim, em algumas regiões, como é a Polícia Federal, como é a Polícia Civil do Distrito Federal, você tem as áreas muito divididas. Então, muitas vezes você vai fazer concurso ali para 2, 3 vagas. Então, você tem que se preocupar mais em sair, se afastar muito da média, né, dos seus candidatos. E aí você acaba deixando algumas... E o que faz a diferença para você conseguir sair da média? Então, no meu caso, eu pessoalmente estou convencido de que a prova para perito é uma prova muito vasta, mas pouco aprofundada. Então, em vez de você se especializar muito vou estudar genética forense, aí tu pega, aqueles livros, referência da área, e você vai até o último detalhe. Isso é um pouco desnecessário. Eu acredito que seja um pouco desnecessário. É melhor você correr o risco, né, então, de perder a questão por não se aprofundar tanto e ganhar pontos sendo geral em várias outras... Em várias outras áreas. Isso é uma questão bacana, porque, por exemplo, antes, né, tinha muito essa pegada de, o mercado de trabalho hoje precisa de um profissional especializado, não sei o quê. Hoje em dia a gente vê muito mais assim o mercado de trabalho precisando também no mercado de trabalho, né, exemplo. O mercado de trabalho optando mais por aquele profissional que não só é especialista naquilo, mas ele também entende das outras áreas. Porque na polícia, na polícia eu acredito, eu posso estar errado, você pode falar isso pra gente, eu acredito que na polícia, lá dentro você vai ter o curso de formação, né? Então é muito importante que a pessoa chegue lá generalista. Porque se o cara for 100% especialista ali, às vezes aonde está a especialidade dele não tem demanda de trabalho, não é? Sim. Então é melhor que durante o curso de formação a polícia treine essas pessoas, né? Você tem o curso de formação, né? Que ele vai, como já diz o nome, vai formar, né, o perito criminal. E você tem que tentar fazer uma mescla disso com trazer alguém especialista. Então, o ideal é você trazer um especialista e formar ele um policial. Mas também vamos lembrar que o cargo é perito criminal. Então, por mais que você entre como biólogo, como farmacêutico, como contador ou como biomédico. Exatamente. Você vai ser um perito criminal. Então, a qualquer momento, você que está lotado no laboratório pode ser selecionado para outra contabilidade. Exatamente, contabilidade. E já aconteceu isso com você? Não, para contabilidade não, mas para fazer exame de local, já fiz. Principalmente quando eu fui perito de cidade do interior, assim, aí você é o único perito de plantão, então você faz qualquer coisa que apareça, tudo. É difícil, assim. Mas eu sou biólogo, eu fazia desde acidente de trânsito até homicídio, caso de furto. O que aparecesse, você tem que fazer. E se você sentir que é muito fora das suas capacidades, aí você encaminha para o Instituto Central e aí lá eles vão passar para alguém que entenda melhor disso. Mas, de forma geral, você mata no peito e você tem que fazer. Assim. O meu irmão, né, ele trabalhou na Polícia Federal, ele falou que ele era perito lá, ele falou que uma vez chegou para ele fazer análise de cimento, ele é contador. Porque parece que existe um tráfico, né, descaminho de cimento, acho que da Bolívia. O pessoal para não pagar imposto, né? Aí disse que a polícia prendeu, levou pra ele e falou, eu quero saber se esse cimento foi feito aqui ou foi feito na Bolívia. Ele falou, bicho, como que eu vou saber? Esse é contador. Uma vez me pediram pra identificar, um sujeito deu queixa de que tinham roubado um boi dele, e aí... Queria fazer o DNA do boi. Não, aí chegaram pra mim com uma cabeça de boi e uma foto do boi que tinha sido roubado, falaram, eu quero saber se esse é o mesmo boi. Não sei. E assim, cara, foi um dos primeiros pedidos de perícia que fizeram na vida, assim.
Então, imagina, eu lá novão total, de tipo, e aí, como é que funciona? Oi, boa tarde, eu sou o novo servidor, hein? Tá, esse boi aqui é o mesmo dessa foto? Falei, porra, meu amigo, eu não sei, assim, tipo... Como é que é? Faz que nem a Glória Pires, né? Prefiro não opinar. Prefiro Não, não mas opinar. E isso é uma coisa interessante, porque tem muitas vezes que você tem que chegar e falar, cara, olha, não sei. Não, e é um problema sério, porque quando você é perito, querendo ou não, você é reconhecido como autoridade, né? E aí é capaz do cara ainda arrumar uma briga lá fora, falando, não, o cara falou que o boi era o meu boi, era você que matou, entendeu? Exatamente, assim, porque a sua assinatura, ela vai validar uma coisa que... Não, mas às vezes só de você falar. Imagina se você tivesse falado lá, o cara nem assinou nada, não gravou nada, mas o cara, não, o perito falou, eu tenho convicção e ele vai lá e toma uma ação. Sim, entendeu? Sim, exatamente. Baseado no que você falou, porque você virou autoridade ali no assunto, né? E se você pensar no aspecto do geral, né, do processo penal, você vai ter um delegado que é formado em direito, você tem um promotor, um juiz, advogados, com todos da carreira jurídica, mas geralmente da área técnica é só o perito de local ou o perito que examinou o material em si, né? Uhum. Então, olha o peso que a sua... É um peso muito grande. A sua informação tem, assim, tipo, geralmente a galera pega aquilo e acata como, beleza, o perito falou que então é. E aí você tem que ter muita responsabilidade nessa hora de não assinar nada que você esteja ali eu acho que é. Não existe essa de eu acho que é. Assim, Na dúvida, não assina. Não, na dúvida você fala, olha, eu não sei dizer o que é isso, assim, tipo, as minhas capacidades analíticas não me permitem responder isso que você está querendo saber. Sabe? Tipo, entendi. É comum você, quando está trabalhando com um caso, você ir até o juiz costuma chamar os peritos para poder explicar ou opinar sobre alguma coisa dentro do processo ali? Olha, eu já tive colegas que foram chamados para depor em juízo a pedido da defesa. Mas eu não me lembro de ter... Eu nunca fui chamado, né, para depor para o juiz. Muitas vezes o juiz, quando ele tem alguma dúvida em relação a algum aspecto da perícia ou algum aspecto técnico da ação, ele pode ou quesitar os peritos, então geralmente ele nos manda um memorando com as perguntas, né, um ofício, né, responda tal e tal coisa. Quero que você esclareça melhor esses pontos. Geralmente com base no seu laudo ou com base em algum outro documento que exista, né, no processo. Ou o juiz ele pode nomear um perito judicial também. Às vezes o juiz ele se sente um pouco incapaz de decidir sobre aquele aspecto técnico, né? Porque muitas vezes o processo ele vai estar assentado em aspectos jurídicos. E outras vezes ele vai estar assentado em aspectos técnicos. Quando ele está em aspectos técnicos, se o juiz vai decidir, não sei, se um acidente foi causado ou não por um tipo de falha num veículo, por exemplo, para determinar se foi falha do veículo ou se foi imprudência do autor. E aí você começa a entrar numa área de que, eu sou biólogo, perito, já não entendo, né? Isso vai ser da alçada do perito de trânsito. Imagina o juiz que é formado em direito e aí ele entende menos ainda. Aí ele pode chamar um perito dele. Tipo, falar, eu quero um perito que analise isso e me diga o que ele acha, né? Tipo, ele me dê a opinião dele. Então, isso daí pode acontecer também. Isso é interessante porque, assim, eu não sei se vocês já chegaram a receber já, mas no Instagram, por exemplo, aparece aquelas propagandas, ganhe tanto sendo perito judicial. Então, assim, é bacana a gente também dar uma olhada, porque como é que é esse processo? Porque, assim, eu não chego a entrar, porque às vezes é um clickbait, né? Mas, assim, eu vejo muita gente falando que agora a profissão do momento agora é o perito judicial. Trabalhe, como é que é? Freelancer, entre aspas, né? Sim. É um trabalho freelance, então você não tem a necessidade de passar em um concurso. É porque, na verdade, esse perito, ele questiona o perito criminal, né? Basicamente, ele tenta fazer uma contraprova, né? Exatamente. Bom, a gente falou mais cedo, né, que você tem o juiz, o delegado, o promotor, todo mundo com formação em direito. E você só tem um perito criminal. Aí, recentemente, uma reforma do Código de Processo Penal, ele inseriu essa figura do assistente técnico. Que as partes podem contratar assistente técnico
para acompanhar o processo, para tentar se defender e assim por diante. Tipo um investigador particular. Tipo um perito Um particular. perito particular, exatamente. Eu acho isso. que a analogia com perito particular é melhor. Perito particular. Só que você tem algumas defasagens, né, em relação ao assistente técnico com o perito criminal. Por exemplo, existe uma fala muito comum nos estudos criminalísticos dos peritos de local, que é no momento que você deixa o local de crime, a ponte ruiu. Você não consegue mais voltar. Então, se você faz um exame no local de homicídio, no local de um acidente de trânsito, e você fala pro cara assim, beleza, terminei meu exame, a área tá liberada. A pessoa vai limpar a área, se for um acidente ali. Imagina um acidente em cima da ponte JK. Para quem não é de Brasília, a ponte JK é uma ponte muito importante que liga o plano com o Lago Sul. Um acidente ali engarrafa o trânsito da cidade inteira. Então, no momento que você fala, beleza, tá liberado, os policiais que estão fazendo isolamento da área vão liberar o trânsito, as coisas vão voltar à sua normalidade. Uhum. E o assistente técnico, ele não agiu nesse momento. Atrás, Quem agiu nesse momento é o perito criminal. O assistente técnico ele vai trabalhar em cima das informações levantadas pelo perito criminal ou em cima de materiais que já foram analisados pelo perito criminal. Ele vai questionar o que já está lá. Exatamente. Então, uma vez conversando com um assistente técnico, ele me falou isso. Ele falou, olha, eu nunca bato em cima do laudo do perito criminal. Eu bato, geralmente, na ausência do laudo do perito criminal. Porque entendi. é isso. O perito é um profissional que trabalha com a materialidade do crime. Tem que ter evidência. Exatamente. Uhum. E aí, muitas vezes, não tem análise de coisas que são muito importantes. Então, ele fala, olha, tal aspecto não foi analisado, tal outro aspecto não foi analisado. E é comum acontecer de um processo, assim, uma pessoa conseguir reverter um laudo de um perito na justiça, um perito criminal? Você conhece casos onde já aconteceu? Não, eu não tenho, mas eu também tenho um pouco acompanhamento, né, das coisas que vão acontecer lá na frente. Mas os nossos exames, eu digo isso muito baseado no que eu faço hoje, eles são muito taxativos, assim, a gente dá muito pouca margem para interpretações. Então, se eu estou examinando uma faca e eu quero saber se aquela mancha pardo-avermelhada na faca é uma mancha de sangue, eu trabalho com testes padronizados, acreditados, e eu digo, olha, usando o teste tal, que está descrito... exatamente, deu positivo para sangue. E aí tem todas as ressalvas, olha, isso pode ter reação cruzada com... por exemplo, uma das testes que pode dar reação cruzada com o exame de sangue humano é exame de esses musterídeos, né, furão. Sim, mas se a defesa conseguir colocar um furão na cena de crime, sacou, para debater, eu posso falar, olha... Se a hipótese é essa, pode haver uma reação cruzada, mas será que isso é plausível? Tá? Porque também tem muito essa questão, né? A pessoa acha que a perícia vai te dar 100% de certeza de qualquer afirmação, e a gente não dá 100% de nada. Cara, eu tive aqui uma ideia, uma coisa, eu não sei se, porque talvez seja mais questão da investigação, porque eu tô pensando, né? Não existe crime perfeito, né? Sempre vai deixar algum tipo de evidência. E uma das coisas que a pessoa que está cometendo o crime, principalmente você que trabalha na área de crimes violentos, pode ser tentar enganar o perito. Você já se viu numa situação dessa, onde as coisas que chegavam para você analisar não faziam sentido com a cena do crime? Então, olha, assim, a gente sempre está ligado para saber se aquilo que a gente está examinando de fato é o produto final da ação criminosa, né? Porque tem dois aspectos. O local de crime pode ter sido adulterado ou a pessoa pode ter fabricado um local de crime para induzir o perito a erro. Aí você ainda comentou, não existe crime perfeito. Sim, se existir a gente não sabe, né? Porque o crime é perfeito. Mas, por exemplo, tem um colega meu que ele é especialista em documentos autoforjados, que é quando alguém escreve uma carta... Dizendo que é outra pessoa. Não, dizendo que é ele mesmo, mas ele tenta forjar a carta dele, entendeu? Não. Você quer escrever uma carta assinada como Carlos, mas você quer fazer parecer que é uma carta que alguém falsificou uma carta. Entendi. Então você escreve, sei lá, se você é destro, você escreve com a mão esquerda. Então, assim, até isso já tem gente especialista em falar, não, essa carta aqui é uma autofalsificação. Ou você pode ter, digamos... Se você suspeita que alguém mexeu no local de crime, você se atenta a alguns detalhes, assim. Então, se a pessoa praticou um crime usando uma arma que ejeta automaticamente os cartuchos, e chega lá não tem cartucho no local, você fala,
Deveria ter um cartucho aqui. Não, quer ver uma coisa que eu pensei aqui? Não sei se... Aí se também, se não tiver solução, você me ajuda para isso. Mas vamos supor, eu quero imputar um assassinato a uma mulher. Então, eu quero matar uma pessoa, só que eu quero que outra pessoa seja culpada por causa disso. Então, sei lá, se são mulheres, mulheres vão menstruar. Então, eu posso pegar a faca, se eu tiver um absorvente dela lá, vai ter vestígios de sangue, eu melo ali aquela faca com a suposta vista... a pessoa que é inocente, mato uma pessoa e deixo essa faca lá. Provavelmente o perito vai catar essa faca, vai pegar o DNA, né, vai fazer um teste de DNA nessa faca, tendo indicação que houve luta corporal, para ver se era da vítima mesmo ou se do suposto autor, né? Nesse caso, teria como? Então, existem equipamentos, ferramentas analíticas para a gente tratar disso. Então, por exemplo, o sangue periférico, ele tem uma assinatura genética diferente do sangue menstrual. Então, se alguém levantar essa suspeita, tem como a gente determinar. Mas ele teria que já ter a suspeita, então. Exatamente, teria que ter a suspeita. E, além de tudo, você tem que pensar que toda a dinâmica criminosa, né, ela vai ser análise do perito criminal. Então, eu estou falando agora da determinação de origem de sangue, isso é uma área ali que envolve o laboratório e a genética forense. Mas você vai ter uma análise da dinâmica do fato, né, pelo perito que faz o exame de local. Então, ele vai ter uma ideia mais ou menos da altura do agressor, do peso do agressor, da força necessária para produzir determinados ferimentos. E, assim, para a pessoa conseguir um quadro onde ele falsifique tudo isso, onde ele forge tudo isso, porque ele não tem que só botar o material genético da mulher lá. Ele tem que fazer tudo como se ele fosse a mulher. Ele tem que ter as pegadas da mulher, porque eventualmente ele vai acabar deixando uma pegada ali. Ele tem que ter a força na mulher para fazer o tipo de ferimento que ele fez. Se ele deixar algum tipo de material genético na cena, você vai poder conseguir. Então, assim, o cara pode tentar, sabe? Mas eu acho muito arriscado. Eu não tentaria isso. Uma vez eu estava dando aula, muito engraçado, né? Eu estava dando aula para um monte de adolescentes. Aí, certa vez, eu tava perguntando pro menino lá, assim, eu perguntei, o que você quer ser da vida? Sabe o que ele me respondeu? Falou que queria ser bandido. Aí eu falei pra ele, bandido, né, deve ganhar até bem, imagina eu, mas a carreira é curta, né, não sei das quantas. Não, professor, é só ser esperto. Falei, pô, dentro do presídio tá cheio de gente que achava que era esperto. Ninguém quer ser pego. Entendeu? Tá cheio lá, você vai lá, todo mundo que tava lá, tenho certeza que ele achava que ele tava enganando todo mundo, né? Sim. Não, e eu imagino pra você fazer um tipo de coisa, vou forjar uma cena de crime. O cara tem que ter no mínimo uma prática. Ele tem que estudar bastante, né? Estudar e tipo, tentar isso várias vezes até aperfeiçoar a técnica. Ou estudar muito aquele assunto ali, né? Provavelmente ele estudando já ia desistir, não, vai dar trabalho demais. Não, mas, cara, você comentou isso, eu achei engraçado, porque eu li uma vez um artigo que eu li o artigo e falei, cara, quem é a pessoa que faz isso? Porque o cara, a ideia que ele teve, se eu tenho o seu material genético, eu posso ir para um laboratório de biologia forense, amplifico o seu material genético, então pego aqui da sua caneca, faço lá PCR nos locos normais, que é o laboratório de genética forense analisa, aí eu amplifico isso, aí eu chego no local de crime e jogo. Pulverizo isso, vão achar o seu material genético lá. Aí ele desenvolveu um kit baseado em metilação, né? Porque, tipo, essas cópias não são metiladas. Feita na máquina. Exatamente. Aí você conseguiria diferenciar se é uma cena de crime forjado ou não. Aí quando ele disse pra você, velho, quem é o cara que vai comprar uma máquina de PCR? E ele tava vendendo o kit, né? O artigo era pra ele vender o kit que ele tinha desenvolvido de detectar metilação. Mas tipo, nesse caso aí eu posso comprar esse kit e trabalhar, assim, tipo, será que o cara tá falsificando? Será que o cara tá usando sangue periférico? Ou será que isso daqui é um sangue menstrual, assim? Tipo, bom. Qual a diferença, por exemplo, já a gente tocou, voltou no assunto. O sangue menstrual, qual é a diferença dele para um sangue arterial normal? Ele tem alguma... Porque, assim, o sangue menstrual, ele é desenvolvido para interromper a gravidez ali, no início, caso aconteça algum erro genético, ou, por exemplo, para sempre deixar o melhor ambiente pro feto. Então, assim, qual é a diferença desse sangue menstrual pro sangue arterial para análises clínicas? Assim? Nesse caso aí eu posso estar falando besteira porque não entendo muito desse tipo de diferença. Mas eu sei que as ferramentas de você detectar diferentes tecidos, né? Tipo,
tecidos ou origem de diferentes tecidos em uma amostra biológica, quero saber se aquilo é uma amostra pode ser uma amostra de rim, de pulmão, de sangue periférico, de sangue menstrual, é com base em RNA mensageiro. Então, você vai fazer um perfil de RNA mensageiro, porque dependendo do tipo de tecido, você vai ter uma expressão gênica diferente. E uma célula diferente também. Então, Oi? É uma célula diferente. Também. Exatamente, células diferentes, a expressão vai ser a massa diferente. continua sendo a mesma, mas você vai acabar coletando outras células juntos, né? Sim, o sangue nunca vai sair sozinho. Você vai ter descolamento de epitélio, do colo do útero. E aí você consegue identificar esse tipo de coisa. Tá? Você tem uma nunca série de tinha parado pra proteínas pensar diferentes. nisso, Então, para quem é da área da química, uma interface entre a biologia e a química é justamente essa cromatografia, né? A gente trabalha com cromatografia líquida para fazer diferença de... às vezes eu posso fazer por proteoma. Então, se eu tenho um fluido biológico, quero saber se aquilo é urina, sangue, saliva, esperma, eu posso fazer os vários perfis proteicos de cada um desses líquidos e eu passo isso, lógico, eu construo uma biblioteca antes, né? Porque tudo tem que ser feito previamente nessas pesquisas. E aí, baseado na biblioteca, eu posso comparar a amostra que eu tenho. E muitas vezes eu tenho uma mistura, né? Tipo, é muito comum quando tem caso de assalto, tipo agressão sexual com sexo oral forçado, você tem uma mistura de saliva com sangue, saliva com sêmen, tá certo? E aí você detecta que tem sêmen, que tem proteínas típicas do sêmen, proteínas típicas da saliva, e aí você consegue configurar, né? Você precisa de quanto de amostra para conseguir fazer uma cromatografia dessa? Putz, Porque, cara, imagino que o que sobra é pouquíssimo, Não, né? eu preciso de muito pouco, cara. Microlitros? Microlitros. Por mais que seja diluído, você vai encontrar ali, né, a amostra que você tem. Você vai concentrar aquilo e vai aplicar, assim. A gente, por exemplo, detecta, para fazer detecção de sêmen, uma das ferramentas que a gente tem é detectar PSA, né, ou seja, numa Da peça próstata, de né? O antígeno da próstata. O antígeno da próstata, exatamente. Que é aquele que a gente vai fazer o exame lá quando fazer 40 anos. Você vai fazer o exame de sangue e o exame de toque. Façam, tá? Deixa de preconceito, vão fazer para depois não morrer de câncer na próstata. E aí a gente usa um exame muito parecido com esse, que a gente detecta o PSA nas amostras. A gente consegue pegar em termos ali de nanogramas por ml, assim. Então, é um exame bem sensível que a gente tem. Isso numa cromatografia simples, de camada delgada, assim, que é uma das mais básicas que a gente usa no laboratório. Então, métodos bem sensíveis. E, cara, e como é que acontece, assim... Bom, a gente tem vários amigos, né, que trabalham na polícia, o envolvimento com os casos, porque eu acho que existem determinados casos que acaba tocando o profissional, né? E como é que é lidar com isso no dia a dia, assim? Pô, você tá olhando lá um caso, sei lá, uma criança que foi estuprada, alguma coisa que seja muito chocante, assim. Como que é ter que lidar com isso e tentar ser profissional nesse caso, por exemplo? Cara, é difícil isso, assim, porque tem dois aspectos difíceis. O primeiro deles é que você lida com casos em que o crime é muito objeto, tá? Não que existam crimes que, esse crime é de boa, tá tranquilo. Mas existem casos que são piores, isso que você falou, tipo, por exemplo, estupro de criança, é uma coisa que mexe mais com a gente. Ou às vezes você tem o caso de algum feminicídio muito brutal, alguns feminicídios cometidos com meios muito cruéis, então, tipo, o cara joga ácido na mulher, porque ele não quer só matar, ele quer deformar, sabe? Causador, humilhar, ele quer punir a pessoa, né? Então, isso acaba que te gera um sentimento ruim. Mas você, aos poucos, você vai desenvolvendo métodos de você afastar aquilo de você, tá? E isso é saudável, assim, você começa a ver aquilo como um objeto de trabalho. Então, chega um caso para você, às vezes, às vezes chega uma peça de roupa, a minha chefe determina, Marcos, tem uma peça de roupa aqui, uma calça para você procurar sêmen. E aí você chega lá, é uma calça de criança, e você pensa, putz, você acaba sabendo, né? Não tem será que é um adulto que vestia calça de criança? Não é, óbvio que não é. Calça de criança. E sim, eu sempre comento, né, com o pessoal que trabalha na bancada com a gente. Cara, nosso trabalho aqui tem dois lados muito importantes. Primeiro, e usando esse caso do estupro de vulnerável, né, que é quando ocorre estupro de criança. Primeiro é que você não deve deixar passar um estuprador de crianças impune. Então, tenha todo o cuidado para fazer o seu trabalho muito bem feito para que um vestígio não passe batido.
E, por outro lado, você tem que ter muito cuidado para não fornecer elementos para alguém acusar outra pessoa de estupro erroneamente. Exatamente. Porque, pô, você imagina o cara ser condenado por estupro de criança. Tá louco, velho. É complicado. Velho, é um estigma que, pô, se o cara é inocente, Deus me livre carregar um estigma desse. Então, o seu foco é tão grande, e quando você está na bancada, eu noto que isso no trabalho de bancada é muito, muito presente. Você tem um foco tão grande naquilo que você está examinando que você meio que esquece um pouco o contexto do crime que você está analisando. Então, se eu estou examinando uma roupa, ou se eu estou examinando uma fralda, se eu estou examinando qualquer coisa que é um crime que me toca, chega no momento que você entra como se fosse uma visão de túnel. Tipo, tudo que você vê na sua frente é aquela peça. Tá? E você sabe que você tem que procurar, seja sangue, seja sêmen, seja saliva, seja urina, suor, qualquer tipo de coisa. Então, você tá focado e, tipo, é quase como uma meditação. Você vai esquecendo tudo aquilo que circunda, né, a ocorrência do crime. Para ter o resultado, né? Para você ter o seu resultado. E depois você interpreta a partir do resultado. A partir do resultado, você senta no seu computador e você vai fechando o seu caso. E a segunda forma disso de atingir, que é uma forma que eu acho mais sorrateira, por exemplo, pego um exemplo que aconteceu comigo. Um dos primeiros exames de local de crime que eu fiz, quando era perito local, foi um caso de sufocamento de criança. Então, eu fui chamado ao local onde um recém-nascido tinha sufocado. Isso é muito comum, né? Porque o recém-nascido não tem musculatura, às vezes ele pode regurgitar e ele pode se sufocar com líquidos dele. E era uma cena onde tudo dava a indicar que teria sido isso mesmo. Eu fui, fiz um local pesado, né? Porque família pesarosa e tal, sempre aquela coisa. É uma coisa que acontece com uma certa frequência, né? Mas eu fiz, para mim foi um exame. Eu vou conseguir, beleza, eu vou chegar, vou fazer meu trabalho, fazer bem feito e é isso. Mas, pô, naquela época eu tinha 26 anos, sei lá, 27, 28, não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era bem jovem e, pô, isso só foi bater em mim quando nasceu minha filha. Caramba, isso aí porque, pô, na hora de botar no berço, foi uma das primeiras memórias que eu tive. Foi aquele local. Aí eu falei, putz... Você fica preocupado. Então você não sabe o que vai te marcar. Sabe, às vezes você tá tratando de um crime de estupro, que pra você é uma coisa que você consegue fazer um distanciamento, aí daqui a 10 anos acontece alguma coisa na sua vida, você vai se lembrar daquilo. Sabe? Aquela memória fica na sua cabeça, não é nem no seu inconsciente, aquilo é consciente. Mas às vezes você, depois de um tempo, vai se colocar numa situação onde aquilo faz sentido. Aí aquilo mexe com você. Então, isso é bastante importante salientar, porque, assim, a gente está vindo de uma grande preocupação com depressão nos agentes policiais e, assim, toda essa bagagem uma hora pode cobrar, né? Então, assim, será que a polícia tá conseguindo dar o suporte para esses profissionais, por exemplo? Tipo, beleza, você teve, sei lá, uns 10 anos de experiência, você viu assassinato, você viu decapitação, você viu várias coisas. Você consegue a polícia consegue lá na frente, por exemplo, não deixar esse policial na mão. E, tipo, ele... estresse pós-traumático, né? Isso é comum acontecer na polícia? Então, eu acho que é comum, só que a gente não identificava isso até pouco tempo atrás. Então, nós como sociedade, tá? Passamos a nos preocupar com saúde mental tem pouco tempo, assim. Sim, tem pouco tempo. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu ouvia coisas tipo, frescura e tal, não sei o quê. E houve uma mudança muito grande recentemente. E hoje eu tenho certeza, né, e tenho convicção de que a polícia ao menos se preocupa com esse tipo de coisa, tá? Porque você, até do ponto de vista gerencial, tipo, você não quer um servidor doente. Sim. Tá? Porque se o cara trabalha num local de crime e aos poucos ele vai adoecendo, daqui a pouco ele tá fora do local de crime. Aí você vai ter que colocar outro. Vai colocar outro até se adoecer também? Sabe? Então, vai ficar rodando. Quem não tá doente, a gente vai adoecendo e... não é assim que rola. Uma fábrica de fazer doentes, né? Exatamente. Viraria uma fábrica de fazer doente. Mas até muito tempo atrás, na sociedade, as curas de qualquer tipo de doença psiquiátrica era bebê, né? Então, tipo, o cara trabalhava no plantão e falava, pô, o plantão foi pesado, vou sair pra tomar uma pra dar uma esquecida. E assim, a gente já sabe que não é assim que funciona.
felizmente, hoje em dia a gente já tem essa preocupação dentro da corporação. É óbvio que, pô, Casos pra trás, acontecem, né? as coisas acontecem e tem coisas que você consegue evitar e você evita, e tem coisas que você, poxa, você não, que nem eu falei anteriormente, você nunca sabe quando e o que vai bater em você, né? Então, muitas vezes, isso te pega desprevenido, mas, poxa, nós estamos anos-luz na frente do que a gente estava, sei lá, 2 décadas atrás, isso aí sem dúvida. Houve um boom muito grande, né? Porque, por exemplo, a saúde do servidor hoje está mais foco, porque antigamente não, era o servidor lá e pronto. Eu acho hoje que a preocupação não. que aumentou, porque o problema sempre já devia existir, né? Sim, o problema sempre existiu. Aliás... É que nem você pega, por exemplo, os policiais militares, né? Pô, o meu primo uma vez estava falando, tinha um estudo que os caras, quando são reformados, têm uma expectativa de vida mínima, sacou? Muito menor do que o resto da população, entendeu? Sim, Depois que eles são reformados, né? Que eles chamam reformado na Polícia Militar, né? É que é o equivalente à aposentadoria. Né? Não é à toa, né, que o policial tem aposentadoria especial. Tipo, as pessoas não deram aposentadoria especial como reconhecimento do seu grande valor. É porque é uma profissão que aposenta muito, é uma profissão que tem muito problema de depressão. E a polícia, ela tem um particular, que é o servidor, ele se envolve muito com os casos. Sim. Tá? Porque uma coisa é você tá trabalhando ali no caixa de banco, ou numa repartição, onde você lê um caso no papel, e outra coisa é quando você vê a vítima, né? Você vai até o local, você vê o corpo da vítima. Ataca muito mais emocional. A família tá ali chorando, e isso é todo dia. Todo dia tem um caso desse, e outro. E, pô, você imagina como é que fica a cabeça de um cara desse depois de 30 anos. Ou o cara bloqueia total, o que também não é indesejável, você não quer um cara que pare de sentir absolutamente tudo, né? E você também não quer um cara que seja hipersensível, que fala, eu vou no local e depois eu fico horas me recuperando. Não pode, porque tem um batidão ali. Você tem que ir no local, depois o outro. E pra mim sempre ajuda a pensar, cara, tipo, existe uma vítima que precisa do seu trabalho, assim, tipo, se não existe mais uma vítima viva, né, fisicamente, existe uma família que quer solução, que quer uma resposta. Que quer uma resposta, que é um amparo do Estado. Entrando nesse assunto assim, voltando assim pro assunto do concurso. Qual o perfil perfeito, entre aspas, perfeito de um perito? Qual perfil? Como estudante ou como profissional? Como estudante e como profissional. Como antes, como é que eu posso me identificar um perito criminal? Não, eu quero ser um perito. Beleza, qual é o perfil ideal para me ser um perito? Tá. Eu separo essa pergunta em 2 partes. Assim, qual o perfil para se tornar perito e o perfil de perito para frente. O perfil para se tornar perito, eu digo que é um perfil disciplinado. Tem disciplina, estude ali as coisas que vão cair, que você já sabe. 90% das coisas são repetidas em todos os concursos de peritos. Então, cara, vá com calma construindo esse conhecimento. Tem gente que tem a capacidade de falar, não, quando sair o edital, eu vou estudar loucamente, 20 horas por dia, e vou me manter nesse ritmo por 3 meses, por 4 meses. Famosamente copia e cola, né? Ele olha aqui e opa! Exatamente. Se você consegue, parabéns. Eu não consigo. Eu também não. Então eu fui aos poucos montando ali o meu repertório. E é isso, cara. Prova de concurso é sempre ali mais ou menos a mesma coisa, sabe? Tipo, não tem muito segredo. E o que você precisa para virar perito é passar na prova de concurso. Você não precisa saber a fundo e tal. O ideal do recrutamento é que você traga para dentro da polícia algum especialista. Mas muitas vezes você traz para dentro da polícia especialistas em fazer concurso de perito. E dali para frente, a partir do momento que a pessoa se torna um perito, o perfil ideal dela é que seja pelo menos uma pessoa curiosa a ponto de se manter atualizado. As coisas evoluem muito rápido. Se você pensar em investigações que ocorreram há 20 anos atrás, agora está muito em voga esses casos do caso Evandro, os meninos de Altamira, essas séries do Ivan Mizanzuki, né, na Globoplay, no Spotify também. São crimes que aconteceram há 20 anos atrás, que você olha em retrospecto e pensa, caraca, véio, tipo, quanta coisa diferente de lá até aqui. Então, cara, se você entrou há 20 anos atrás, 30 anos atrás, e você continua com aquela cabeça, tipo, você tá naquele momento ainda do tempo. Existe algum mecanismo, assim, de atualização, tipo congressos ou, sei lá, associação de peritos, que eles estão o tempo inteiro indo atrás dessas novas técnicas e atualizando vocês? Reciclagem, né? Tem.
Então, agora mesmo em maio teve o Congresso Nacional de Criminalística, acontece uma vez a cada 2 anos. E é para todos os peritos, federal, tudo. Para quem quiser ir. Estudante, Advogados, que quiserem aprender como é que é feita a assistente perícia. técnico, vai todo mundo. É um congresso bem geral. As áreas específicas têm seus congressos, que acontecem anualmente ou de 2 em 2 anos ali. Então, assim, você tem encontros de química forense, encontros de toxicologia, encontros de grafoscopia, para quem é da área da documentoscopia. Você tem muito como se manter atualizado. É fácil, assim, tipo, se manter atualizado não é tão difícil, não. Principalmente em época de internet, assim, tipo, qualquer meia hora que você passa na internet, você vai descobrir uma coisa interessante sobre a sua área. Tá? E aí você vai conhecer as pessoas e vai estar sempre em contato, isso é importante. Eu acho que, falando da questão do concurso, não, tenho certeza, né? Eu já tive lá também. Assim, muitas pessoas querem ser perito, principalmente o pessoal da área da saúde, né? Então, farmacêutico, biomédico, biólogo, esse pessoal, eles investem muito tempo da vida deles tentando ser peritos. E aí depois você falou que o perfil do perito não necessariamente é o que é filtrado pela prova. Então, acho que seria muito interessante a gente falar assim, você já deve conhecer casos de peritos que entraram, foram peritos e descobriram que não gostavam daquilo, decidiram, né, partir para outro concurso, abrir negócio, etc e tal, quiseram sair da área da perícia. Então, qual que é o perfil desse pessoal que não quis ficar lá? O que eles costumavam, assim, se queixar que vai acontecer no trabalho? Todo trabalho tem coisas positivas, tem coisas ruins. Qual era o tipo de queixa que eles tinham, que eles não conseguiam lidar bem com aquilo dali e fizeram eles tomar a decisão de sair de lá? Bom, é interessante, é pergunta boa. Cara, você tem pessoas que entraram completamente sem saber o que esperar lá dentro. O cara saiu o edital, o cara olha o salário, fala, eu viveria bem com esse salário, vou fazer. Faz, porque muita gente é inteligente, é bom de estudos e tal. Passa, só que quando o cara chega, ele vê que é uma quantidade de trabalho colossal, são casos que não são agradáveis de você lidar, e a pessoa fala, cara, eu não quero isso pra mim. Não tem assim, emocional também, né? Não, e muitas vezes ele tem escolha, sabe, assim, tipo, o cara pode estar num concurso de perito criminal, vamos pegar perito criminal federal, que é um concurso bacana, que vai pagar ali na casa dos 25 mil por mês. Mas o cara olha para a Receita e fala, poxa, Receita não precisa trabalhar com essa tranqueira toda de coisa, é um trabalho ali, entre aspas, um pouco mais controlado, porque é um ambiente de escritório, eu não vou para um local de crime, por exemplo. Aí o cara vai, sabe assim, tipo, ou para o Banco Central, que seja, para qualquer outro tipo de coisa. Isso só para pensar na esfera pública, sabe? Às vezes o cara quer ir para a iniciativa privada, então a gente está vivendo agora um boom na área de TI, né? Tipo, então, cara, profissional de TI tá valendo ouro no mercado. E aí você tem uma captação de peritos criminais na área de tecnologia da informação, que é muito importante pra gente, porque hoje em dia, todo local de crime tem um celular, uma câmera de vigilância, que você... Tirando os crimes que são, de fato, cometidos no meio virtual, né? Mas só que você tem as empresas ávidas por pessoas... Que sejam muito boas. Na área de TI. Captar esses dados. Exatamente. Porque provavelmente um cara que fez TI, ele vai receber uma formação lá na polícia para poder quebrar os códigos e ter acesso a esses dados. Então você acha que uma das coisas, pelo que você falou, então, talvez ter outra opção fora da polícia pode ser o maior... Sim. A maior causa de fazer pessoas deixarem a polícia. Eu acho que sim. Por exemplo, isso a gente vê muito na área de TI e na área da... Engenharia. Engenharia, mas na parte da contabilidade. A contabilidade, o cara se forma em contabilidade, aí ele tem polícia, perito contábil, aí ele tem TCU, ele tem Banco Central, ele tem Receita. E também tem a própria a contabilidade privada, se você for para auditoria, paga mais do que esses concursos aí. Exatamente. Eu estou falando só na área do setor público. Agora, biólogo, você se forma biólogo, você se forma químico, você se forma farmacêutico. Farmacêutico ainda tem uma indústria farmacêutica muito boa. Mas muitas vezes... Você se forma em biomedicina também. O salário, assim, eu acho que a questão maior é a questão do salário. O pessoal foca muito na área criminalística, porque em vista das outras especialidades, a perícia ultimamente... Na área concursada é uma das que mais pagam. Então, o profissional biomédico, até o enfermeiro também, ele foca bastante na área criminal porque ele olha assim, eu vou para a iniciativa privada ganhando 2.500 em média ou 3.500,
Ou vou pra criminalista ganhando inicial ali numa PC a uns 12 mil. Mas olha, Gustavo, toma cuidado, tá? Essa comparação, eu sei, ela é super comum, mas você também tem que levar em consideração uma coisa. Tem quantos peritos lá na Polícia Civil? O nosso quadro é de 400 peritos, a gente tem hoje 200 e... Ou seja, tem 220 peritos e tem quantos enfermeiros em Brasília? É 1 milhão. Sim, não, porque não absorve todo mundo. E é uma parcela muito pequena que vai chegar lá, entendeu? Então você tem que ter sempre um plano B, porque existem pessoas que nunca vão passar. Não. Isso é uma realidade, né? E o concurso, assim, qualquer servidor público, tirando essa galera muito, muito da elite, mas mesmo esse pessoal da elite ainda tem um pouco disso. O concurso, ele te fecha duas portas, o da pobreza e o da riqueza. É verdade. Então, assim, cara, se o seu sonho é ser rico, eu formei em qualquer coisa que seja, biomedicina, engenharia, enfermagem, você quer ser rico, cara, o concurso não é pra você. Não. Você não vai ser rico. Sim. Tá? Ainda mais hoje em dia, que tem abate-teto e tudo. Antigamente o pessoal acumulava, até dava, né? Hoje em dia não dá mais. Né? Exatamente. Assim, eu tenho plena noção de que eu nunca vou ter uma Ferrari, assim. É financeiramente impossível. Mas também você nunca vai passar necessidade, nunca vai ter dificuldade, vai conseguir botar o seu filho numa escola particular, vai pagar um plano de saúde. Eu consigo planejar minha vida. Eu consigo comprar um apartamento hoje, dividir em 30 anos, porque eu sei que daqui a 30 anos provavelmente eu vou estar empregado. Realmente. Se eu não estiver lá é porque eu saí para alguma coisa que me chama... melhor. Exatamente. Mas eu vejo... Antes de ser perito, eu já fui professor, né? E eu dava aula para turmas de auxiliar de enfermagem, podologia... E eu vejo que, cara, tem gente com uma qualificação muito menor do que eu que se dá muito melhor no mercado de trabalho. Tá? Então, a pessoa formou, vai trabalhar com podologia, abre ali a sua clínica. Cara, essa pessoa vai se dar muito bem. Quem faz seu salário é você mesmo. Então, comece por ti pra... Né? Exatamente. Mas aí você tem todas as incertezas do mercado mercado privado, assim. Tipo. Mas você consegue controlar a grande maioria delas, com o tempo você vai aprendendo a controlar. Com certeza. Mestre, muito obrigado aqui a sua participação, foi muito bom tê-lo aqui. Eu sei que você tem um podcast, dá o seu contato aí, olhando pra cá. Pra aquela câmera lá, né? Gente, quem quiser saber mais sobre perícia, pode procurar a gente no podcast Vestígios. Tá no Spotify, tá no Google Podcasts, na Apple Music, na Amazon Music, no Deezer. Onde você procurar, você vai encontrar a gente. Tá? A gente tá também no Twitter, Instagram, Vestígios Pod. Segue a gente e vamos lá. Quem quiser saber mais sobre perícia, só procurar a gente lá. E vocês que estão aí acompanhando a gente, né? Hoje nós estamos aqui terminando mais um podcast. Eu não sei quando esse aqui vai ao ar. Mas continua seguindo a gente lá no Instagram do Isax, isax.pos, Isax ISAX. E vamos falando aí, vamos falar aí sobre vários assuntos que vêm aí pela frente, tratando sobre assuntos de pessoas que estão ligadas à profissão da área da saúde. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.